Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma quinta-feira, um pouco frio, mas felizes por até aqui o Senhor ter nos protegido, por até aqui o Senhor ter nos guardado. Vamos esperar mais alguns minutinhos para que os irmãos entrem na live, para que nós todos iniciemos esta oração e chamando a presença do Espírito Santo para conduzir essa live conforme é a vontade dele, conforme ele quer. Que não venha a ser mérito do irmão João a falar aqui, que ele venha usar os meus lábios como instrumento em suas mãos, que ele venha usar minha vida para falar comigo e falar com toda a amada igreja. Peço para os irmãos, compartilhe essa live, compartilhe esse link com mais alguém da sua família que esteja precisando de ouvir uma palavra, que esteja precisando de um ânimo a mais para este dia, para esta noite. Talvez as circunstâncias tenham abatido, alguns amigos, alguns dos nossos familiares, mas eu convido a você nesta noite a compartilhar essa live. Que Jesus, o Espírito Santo, me deu uma palavra que até confesso para os irmãos que eu fiquei chocado, impactado com a palavra que o Espírito Santo me deu nesta noite, para esse dia. Com o tema que eu coloquei no início da live, o Evangelho nos convida a recomeçar. Gostaria de todos os irmãos, neste momento, a fazer essa oração inicial junto comigo e chamar a presença do Espírito Santo para fazer parte desta live, para fazer parte aí da tua casa. Que o mesmo Espírito Santo que se faz presente aqui neste quarto, ele se faz presente aí onde você está, no quarto, na cozinha, na sala com a sua família, no ônibus, no carro, voltando para a sua casa do trabalho. Convido você nesse momento, meus irmãos, a não dispersar e ficar conosco nesta live. Que o Espírito Santo, assim como falou comigo e está falando, vai falar no corações de cada um dos amados irmãos, daqueles que vão também entrar posteriormente na live. Vamos orar? Pai, nesse momento, Senhor, nós entramos em sua presença, Pai, declarando, Senhor, que o Senhor é santo, 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 meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por esse ar que nós respiramos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma noite, Papai querido, eu poder estar na sua presença junto com os amados irmãos. Ah, Espírito Santo, toda honra, Pai, toda glória, toda exaltação seja dados ao Senhor nesta noite. Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, nossas fraquezas. Somos falhos, Pai, mas somos totalmente dependentes do Senhor. Somos totalmente, Senhor, dependentes da Tua presença. Espírito Santo, não afasta de nós, Pai, a Sua presença. Não afasta de nós, Papai, aqui da Sua presença, porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Senhor, Papai querido, nós consagramos a Ti, Pai, esta noite, esta live desta palavra, Pai. Que venha ser o Senhor a ministrar em nossos corações, Pai. Usa, Senhor, a minha vida, usa os meus lábios, Pai, como um instrumento, Pai, em Suas mãos. Pai, que esta palavra venha penetrar em nossos corações, Papai querido. Que esta palavra venha alcançar famílias nesta noite. Que esta palavra, Senhor, venha alcançar vidas nesta noite que porventura, Pai, pensam em desistir de tudo. Porventura pensam em parar, Papai querido. Porventura, Papai querido, já parou. Pai, Espírito Santo, alcança nesta noite essas pessoas. Alcança as UTIs, alcança os hospitais, alcança, Senhor, os enfermos, Pai. Derrama sobre ele, Pai, o bálsamo da cura. Pai, e que a palavra de hoje, Pai, venha ser um ânimo, Pai, de um recomeço, de uma nova vida, de uma nova história.
Senhor, é que eu te peço, papai querido, e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, hoje e sempre. Amém e amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Paz do Senhor, irmã Motival, paz do Senhor, pastor Geraldo, paz do Senhor, irmã Sandra, pastor Leônio, paz do Senhor, a Eva de Piauí, paz do Senhor, pastora Seda, paz do Senhor, irmã Paula, paz do Senhor, todos os amados irmãos que estão entrando na live. Irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Amém? Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia, aleluia. Hoje lhe dei a escolha entre a vida e a morte. Amados, esse trecho dessa leitura, Moisés estava orientando o povo de Israel antes deles chegarem à terra prometida. Logo no finalzinho da sua trajetória, logo no finalzinho da sua vida, logo no finalzinho da vida de Moisés. Moisés diz para o povo, usado pelo Senhor, usado por Deus, diz que naquele instante Deus estava dando uma escolha para aquele povo escolher entre a vida e a morte. Nós conhecemos a história desse povo. Nós conhecemos a história do povo hebreu do Egito, que com a sua servidura, com o seu raciocínio duro de entendimento, duro de visão, mesmo assim, Deus colocou Moisés para libertar o povo do Egito. Mesmo aquele povo vendo todas as maravilhas de Deus, mesmo aquele povo vendo o mar se abrir diante deles, mesmo aquele povo ver pão cair do céu, maná cair do céu, mesmo aquele povo vendo carnes caindo do céu, mesmo aquele povo vendo Jesus, vendo brotar água da rocha, e Deus diz para eles através de Moisés: hoje eu te dou uma escolha para o povo de Israel. Vocês escolhem entre a vida e a morte. Olha, Deus conhecia aquele povo. Deus sabia qual era a história que aquele povo ia escolher. Deus sabia qual era a trajetória que aquele povo ia escolher. Deus sabia que quando Moisés viesse a morrer, quando ele viesse a recolher Moisés, aquele povo ia se voltar para deuses estranhos, aquele povo ia voltar para as velhas práticas, para as velhas condutas, aquele povo iria voltar para a idolatria, aquele povo ia voltar para os velhos costumes. Deus sabia, mas Deus lhe dá a oportunidade da escolha.
Vocês escolhem, povo de Israel, antes de entrar na terra que eu prometi. E quando vocês entrarem lá, a escolha é sua. A escolha é sua. Se vocês quiserem ter bênçãos sobre bênçãos, vocês vão escolher a vida. Vocês vão escolher a vida. Mas se vocês quiserem viver sobre maldições, sobre sofrimento, vocês vão escolher a morte. E aquele povo, com seu mal, com sua dureza de entendimento, preferiu um caminho mais difícil, um caminho mais doloroso. Mas, irmão João, vocês devem perguntar, mas e aí, qual é a história, qual é a palavra de hoje que Jesus quer falar para nós? Qual é a palavra que Jesus quer trazer para nós nessa noite através desse texto que nós lemos? Nós conhecemos toda a trajetória do povo hebreu, nós conhecemos toda a trajetória de Jacó, de Isaac, de Abraão, nós conhecemos a trajetória de Moisés, nós conhecemos a trajetória de Elias, de todos esses do Antigo Testamento. Nós conhecemos a história de Paulo, de Pedro, nós conhecemos a história de Marcos, dos evangelistas, dos apóstolos. Mas nesta noite, o Espírito Santo me conduziu a uma palavra que não é para mim falar de Paulo, não é para mim colocar ênfase em Pedro, nem é para mim colocar ênfase em Moisés, em Abraão, nem Isaac, nem Jacó. O Espírito Santo me conduziu nesta noite a colocar ênfase no Evangelho. Aí me trouxe umas reflexões, mas aí eu comecei a fazer perguntas quando eu estava preparando essa palavra, mas como se fosse para responder para eu mesmo o que é o Evangelho. Aí nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia, é a boas novas, é uma notícia boa, é uma notícia agradável. E nesta noite eu quero falar desta notícia. Nesta noite o Espírito Santo colocou no meu coração, encheu o meu coração grandemente, e foi comprovado com o louvor que a Paula cantou lá no grupo do WhatsApp, que não haverá mais choro nem tristeza, a terra que esse povo estava a caminho de alcançar era a terra de Canaã, uma terra prometida, uma terra que manava leite, mel, uma terra boa, fértil. Mas a história se passou, e Deus promete essa nova terra para nós nos dias de hoje. E muitos de nós estamos perdendo a chance de alcançar essa terra por causa das circunstâncias e por causa de nós colocar ênfase nas pessoas que Deus usou, como Paulo, como Pedro, como grandes homens e heróis da fé. Mas hoje o Espírito Santo me conduziu a falar do Evangelho, mas a falar do Evangelho que é a boa nova, o que é o Evangelho. Que essa noite eu não venha falar de mim, nem de nenhum apóstolo. O Evangelho que nessa noite nós vamos refletir é sobre Jesus Cristo. O Evangelho nos convida nesta noite a recomeçar. O Evangelho nesta noite vai nos convidar a pegar aquele trajeto de retorno e voltar para o início, voltar para o começo. Mas, irmão João, eu já estou lá na frente. Não. Logo nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim a palavra: Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Algumas traduções diz a todas as criaturas, algumas outras traduções diz a todas as pessoas. E essa boa nova que nós vamos anunciar hoje, através dessa live, através desse vídeo, é Jesus Cristo. Por mais que nós já conhecemos toda a história, toda a trajetória de Jesus, mas o Evangelho desta noite vai nos convidar
a nos retroceder. O Evangelho nesta noite vai nos convidar a voltar ao velho, ao novo, aquele amor primeiro, aquele novo amor quando nós chegamos aos pés de Cristo, e que no decorrer das circunstâncias da nossa vida foram se esfriando, foram se apagando, foram se ficando para trás, por causa que muitas vezes nós colocamos no câmbio automático e fomos seguindo, e aquele amor que quando nós ouvimos falar de Jesus, nós chorávamos. Quando nós ouvimos falar dos feitos de Jesus, nós ficávamos comovidos e impactados com a palavra. O Evangelho nesta noite não tem nada de teologia, de palavras difíceis, de palavras complicadas, não, porque o Evangelho é simples e puro e verdadeiro. Jesus nesta noite quer falar para nós, para que nós venhamos a olhar lá para trás, lá no início, quando um anjo alcançou uma mulher, quando o anjo alcançou uma mulher e viu graça sobre ela, e falou para ela que ela ia conceber um filho. Uma mulher que não teve relações com ninguém, uma mulher virgem, pura, e recebe a visita do anjo. O anjo fala assim para ela: você vai receber um filho, e esse filho vai se chamar Emanuel, Deus conosco. A partir daí começa a história do Evangelho. A partir daí começa o Evangelho que hoje nós conhecemos, e que através dele, através dos heróis da fé, através dos homens de grande fé que Deus usou, chegou até nós. Um Evangelho puro, que quando foi concebido no ventre daquela mulher, já desde ali do ventre dela, Jesus já houve resistência, Jesus já foi rejeitado, já tinha sido rejeitado. Quando Jesus estava para vir, eu quero convidar os amados irmãos, não sei se vocês estão me entendendo, não sei se vocês estão entendendo o que o Espírito Santo quer dizer nesta noite, mas eu quero convidar os irmãos a ir lá atrás, quando Jesus estava para chegar no ventre daquela mulher, no ventre daquela Maria, no ventre daquela mulher, naquele útero, pronto para nascer, na qual José, esposo de Maria, apavorado, e não encontrava lugar nenhum para ela poder dar à luz, não encontrava casa, não encontrava hotel, não encontrava nenhum lugar para que aquela mulher viesse dar à luz a Jesus. Um evangelho que, quando foi para Jesus nascer, para esse evangelho chegar, as portas se fecharam para ele. Desde o ventre daquela mulher, Jesus já tinha sido rejeitado pelos homens. Quando aqueles donos daquelas hospedarias fecharam aquelas portas e falaram para aquela mulher e para aquele homem: não há vaga, está lotado, não tem como hospedar. Mas José, guiado pelo Espírito Santo, guiado pelos anjos, conduz aquela mulher até uma manjedoura, na qual aquela mulher, num lugar simples, num lugar humilde, porventura poderia estar fedendo a cocô de vaca, cocô de cavalos, e Jesus nasce ali. O Evangelho nasce ali, num lugar simples, num lugar onde ninguém dava nada, num lugar imaginável na mente de qualquer ser humano racional na terra. Jesus chega numa manjedoura, num lugar insignificante aos nossos olhos, aos olhos da humanidade, e Jesus cresce, rejeitado. Maria e José precisou fugir dali, rejeitado, mas Jesus foi crescendo, Jesus foi tomando forma. O verbo, lá em João, a palavra que era do Antigo Testamento, a palavra que nós lemos agora, já não é mais palavra, se tornava carne e foi crescendo, foi tomando forma. O Evangelho foi tomando forma, o Evangelho foi tomando vida, o Evangelho foi tomando força, o Evangelho foi tomando fôlego, até que ele começa
catar um que nem eu e que nem os amados irmãos. Começa a catar mais um. Vem. O evangelho começa a alcançar um cobrador de imposto que todo mundo odiava ele. Ele vem. O evangelho começa a catar aquele pecador que ninguém dava nada para ele. Ele vem. O evangelho pega aquele pescador que ninguém dava nada para ele, aquele campeiro lá que ninguém dava nada para ele. Ele vem. O evangelho vem mais um, vem catando, até que ele forma aqueles 12 homens, aqueles 12 apóstolos, pecadores como eu, gente simples, gente que não dava nada, ninguém dava nada por eles, como Jesus tinha chegado na manjedoura. Aos nossos olhos, Jesus era o evangelho não servia para nada. Jesus, aquele bebê naquela manjedoura, para nós, aos olhos humanos, era um fragilizado, mas aos olhos de Deus ia se tornar o guerreiro, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Um gatinho quando nasce, um leão quando nasce é insignificante, não põe a medo em ninguém, não faz nada. Mas quando ele vai tomando estatura, quando ele vai tomando forma, ele vai ficando feroz, ele vai ficando astuto, ele vai ficando guerreiro, ele vai atrás da sua presa, ele conquista o seu território. Jesus foi tomando forma, foi tomando graça. O evangelho foi tomando graça, o evangelho foi tomando forma. O apóstolo Paulo em Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que crerem. O evangelho foi tomando força, o evangelho foi tomando poder de Deus. A palavra, o verbo se tornou carne. Aquele menino foi cresceu, chamou um, chamou outro. Aquele menino chamado Evangelho, chamado Jesus, numa multidão faminta, numa multidão cheia de fome, mas cheio de expectativa de ouvir aquele Evangelho. Tinha no meio desta multidão um menino como ele era pequeno, insignificante, que dentro da sua bolsa, dentro do seu embornar, tinha pães feito com a matéria mais insignificante de toda a época, feito de cevada. Na época a cevada era um produto inútil, um produto que dava para porcos, que dava para animais, e que somente a classe mais insignificante, somente a classe mais baixa dos baixos consumia daquele produto. E Jesus pega no meio daquela multidão toda, o evangelho pega no meio daquela multidão toda, e pega esse pão que aos nossos olhos era insignificante, e se torna um banquete para aquele povo, uma fartura. Ele alimenta aquela multidão, e os discípulos recolhem cestos e mais cestos. É Jesus, é o evangelho, pegando a matéria insignificante e tornando numa matéria insolúvel, cheio de vida, cheio de vigor. O evangelho transformando. O evangelho que nós queremos, que eu quero falar nesta noite, que falou muito em meu coração. Um evangelho que ele cresceu, reuniu seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos. Ele cresceu num lugar insignificante, numa manjedoura. E no seu término, aqui na terra, num lugar insignificante aos nossos olhos, aonde os seus amigos mais chegados até dormiam. E ele cheio de angústia, ele cheio de dor, o evangelho cheio de como que eu posso dizer, cheio de temor por dentro, diz ao Pai: afasta de mim esse cálice. Mas ele não houve resposta. O evangelho não ouviu resposta. E Jesus, o evangelho, por amor a mim, por amor de toda a humanidade, que desde o começo
desde o começo dos hebreus, do povo de Israel, que nós lemos aqui, sempre preferia pegar o caminho mais difícil, sempre preferia pegar o trajeto mais complicado, sempre preferia ir à idolatria, sempre preferiu ir aos lugares que não agradavam aos olhos de Deus. Mas o Evangelho, pela graça e pela misericórdia, ele tomou sobre ele uma cruz, uns açoites. Ele tomou sobre ele toda a humilhação. Ele tomou sobre ele toda a nossa culpa. E foi numa rua cheia de humilhação, cheio de açoites. E no final de todo esse sofrimento, ele, o Evangelho, disse: está consumado. O Evangelho, Jesus Cristo, disse: está feito, está pago. Eu paguei a dívida deles. Eu paguei a dívida deles. Não tem volta. Eu vim, o Verbo se tornou carne, a palavra se tornou carne, o Evangelho veio até nós, através dos grandes homens que Deus usou, através de Paulo, através de Pedro, através da antiga igreja, da igreja primitiva, e chegou até nós. O Evangelho da graça, na qual as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje está fazendo com que nós esquecemos, nós deixamos para trás o verdadeiro Evangelho, puro, genuíno, a verdadeira atitude de Jesus, a verdadeira atitude do Evangelho. Foi para salvar a mim, foi para salvar você. Não foi para nós termos fama, não foi para nós termos sermos famosos ou recebermos aplausos. Não foi para isso que o Evangelho veio. O Evangelho veio para nos dar vida e vida eterna. A palavra do Senhor diz, nós lemos aqui: hoje eu lhes dou a escolha entre a vida e a morte. No Novo Testamento, você vai falar assim: que é Antigo Testamento, irmão João? Já passou, foi para o povo hebreu, foi para o povo de Israel, foi para o povo do deserto. Mas no Novo Testamento, em Mateus, que já é o Evangelho da graça, que já é para nós, diz assim: entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, é larga, é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. Aleluia. Nós temos aqui que nós estamos reunidos, nós estamos falando do Evangelho. Aqui, em outras palavras, falando do caminho largo, do caminho estreito que nós conhecemos, falando de uma forma que você escolhe qual caminho que você quer seguir. Eu escolho qual caminho que eu devo seguir. O caminho que vai me levar para a terra que a Paula cantou lá no WhatsApp, para uma terra, para Canaã celestial. É um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho difícil, doloroso, mas é um caminho que vai nos levar para a vida. É um caminho que vai nos levar para a vida. Olha como as coisas do mundo tentam enganar. O Evangelho é tão real, tão que nos dias de hoje, que olha os caminhos que o mundo nos oferece. Olha as maravilhas que as redes sociais nos oferecem. Olha o caminho que o mundo nos oferece, largo,
espaçoso, um caminho que parece que aqui é a vida, aqui não quero nem mais fazer mais nada, aqui é a vida é aqui, não tem outra vida além daqui, a vida é aqui. Olha o caminho que o mundo nos apresenta, mas diz a palavra que o caminho estreito, caminho espaçoso, vai nos levar à morte. Parece que aqui é vida, mas é mentira, nos leva à morte. E o caminho estreito nos leva à vida. Nós conhecemos o Evangelho. Nós conhecemos o Evangelho quando uma mulher cheia de pecado, cheia de defeito, encontra com Jesus naquele poço. E o Evangelho diz assim: mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele. Ele dá vida eterna. Jesus, o Evangelho, é uma fonte de água viva, vida. É uma fonte de água que nos dá vida. É uma fonte de água que nos alimenta. É uma fonte de água que não nos faz ficar com sede, que não faz a gente parar no meio do caminho, que não faz nós pararmos no meio do deserto. E nesta noite eu quero convidar eu e você a tirar do câmbio automático e colocar aí na marcha manual mesmo da nossa vida e pegar o primeiro retorno que nós estamos seguindo e voltar para o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho que nos dá a vida eterna. O Evangelho que nos garante que lá não haverá mais dor, que lá não haverá mais tristeza, que lá não haverá mais enfermidade, que lá não haverá mais fome, que lá não haverá mais doença. Um Evangelho que nos garante que Jesus, quando nós formos para a nova terra, Ele vai ser o primeiro a nos encontrar e vai enxugar de nós toda lágrima, toda tristeza, toda angústia. Um Evangelho que nos leva a esse caminho. Um Evangelho que nos dá vida eterna. Qual é a nossa missão aqui nessa terra? Qual é a missão que nós estamos trilhando nesta terra? Para que eu e você fomos formados? Para que eu e você fomos feitos nesta terra? Para glorificar e para exaltar, para que o brilho desse Evangelho, para que o brilho de Jesus brilhe no meu rosto e brilhe no rosto de cada um que está acompanhando esta live. Talvez as circunstâncias da vida, talvez a pandemia, talvez os problemas com a sua família, talvez os problemas com o seu filho, com droga, com bebida, com outras coisas que o mundo, com o caminho do mundo tão espaçoso, tão largo, tão maravilhoso ofereceu, tenha afastado você desse Evangelho, tenha afastado você desse Evangelho chamado Jesus Cristo, que um dia nasceu numa manjedoura, num lugar humilde, num lugar simples, rejeitado, e que um dia carregou a cruz que era para ser minha, que era para ser de todos nós, e disse lá: está feito, está consumado. Um Evangelho que quando aquela mulher estava sendo para ser espancada, estava sendo para ser morta por aqueles acusadores, um Evangelho que chega para eles e fala assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quando ele olha, um por um estava saindo envergonhado. E aquele Evangelho olha para aquela mulher e fala assim: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peca mais, os seus pecados estão perdoados. Olha a graça do Evangelho. Nossa missão aqui não é acusar, nossa missão aqui não é apontar o dedo, nossa missão aqui é apontar e apresentar o Evangelho. Um Evangelho que perdoa, um Evangelho que restaura, um Evangelho que dá vida, e vida com abundância. Uma vida que muitos pregam por aí, ao contrário de vidas que muitos pregam por aí, que é dinheiro no bolso, que é fartura, que é casas, que é mansões, que é isso, que é aquilo. Não, um Evangelho que dá muito mais além disso. Uma vida de gozo, uma vida eterna com Jesus Cristo. Um Evangelho que um dia passou por essa terra, curando enfermos, curando coxos, curando visões, expulsando demônios.
Um evangelho que hoje está sendo escandalizado por muitas das vezes, porque muitos estão aí alterando e mudando a história do evangelho. O evangelho que eu quero apresentar através do Espírito Santo nesta noite, nesta live, que falou muito em meu coração, fala: João, você vai ter a oportunidade de pregar, mas prega um evangelho que salva, prega um evangelho que dá vida, prega um evangelho que leva numa terra onde não tem tristeza, onde não há dor, prega um evangelho que é servir, prega um evangelho que é amar, prega um evangelho que é fazer o que Cristo fez por mim e por todos nós. Muitos perguntam às vezes para mim: qual é o exemplo de pastor que eu devo seguir? O evangelho. Qual é o exemplo de obra que eu devo seguir? O evangelho. Qual é o exemplo que eu devo fazer? Aonde posso arrumar a minha, como que eu falo? As coisas para fazer, como que eu posso me orientar, com quem eu posso me orientar no que fazer para o próximo ou para as outras pessoas? No evangelho. O evangelho está aqui, o nosso guia. Você quer ajudar o próximo? Olhe para o evangelho, lá ele te ensina como ajudar o próximo. Você quer ir lá visitar um enfermo, quer orar para o enfermo? Olhe para o evangelho te ensina como fazer isso. O evangelho te ensina como orar, o evangelho ensina como suplicar, o evangelho ensina como jejuar, o evangelho, Jesus Cristo te ensina. Você quer saber como é pastorear, você quer saber o que é ser pastor, você quer saber o que é ser ovelha? Olhe para o evangelho, que o evangelho é o pastor dos pastores, o evangelho é o sacerdote, o evangelho é o nosso guia. Pela graça desse evangelho que morreu por mim, que morreu por todos nós, nós podemos estar aqui hoje para pregar e proclamar o evangelho. Ide para todo canto e pregai as boas novas. Quais são as boas novas? O evangelho, Jesus Cristo. Eu não sei qual é as condições que os amados irmãos se encontram nesta noite. Não sei qual é a posição que cada um está. Às vezes na corrida da fé, na corrida rumo à nova terra, rumo à nova Canaã celestial, uns estão lá na frente, uns estão chegando, outros estão no caminho, outros pararam, outros nem começaram sequer a correr ainda. Mas qual é a nossa missão? É retroceder. Qual é a nossa missão? É voltar, é esperar, é ajudar, é estender a mão. Não, o evangelho vai te ajudar, o evangelho vai te abençoar, o evangelho vai te levantar. Não sei qual é a posição que você se encontra nesta noite, não sei se você é evangélico, não sei se você não é evangélico, não importa qual é a posição que nós se encontramos nesta noite, não importa se nós estamos dentro da casa do Senhor ou fora da casa do Senhor nesta noite. O que importa é que você alcance o evangelho. O que importa nesta noite, a palavra desta noite que o Espírito Santo ministrou em meu coração: João, coloque o evangelho, coloque Jesus Cristo nesta noite, apresente o evangelho, apresente Jesus, aquele que veio ao mundo através de uma mulher, aquele que veio ao mundo através de uma manjedoura, aquele que curou, aquele que expulsou demônios, o evangelho que pegou os mais inacreditáveis que os homens achavam que iam pegar, o evangelho que pegou cobradores de impostos, o evangelho que resgatou pescadores, o evangelho simples, mas um evangelho que salva. Eu quero convidar os amados nessa noite, inclusive eu, a voltar ao início, de tudo, ao início, quando o irmão João chegou até o evangelho, na qual aquela palavra penetrou em meu coração e me libertou de toda a escravidão na qual o irmão João vivia. Eu quero convidar aos amados irmãos nesta noite de quinta-feira, independente da circunstância na qual você se encontra, independente se você está desempregado ou não, ou bem empregado, ou se você tem uma boa vida financeira ou você não tem uma boa vida financeira,
independente se você tem carro ou não tem carro, eu quero convidar os amados irmãos nesta noite a voltar ao Evangelho, ao voltar ao sacrifício de Jesus, do Evangelho na cruz do Calvário, a voltar aquele amor que queimava nos nossos corações. Que o Espírito Santo nesta noite, mesmo o Espírito Santo que está queimando no meu coração nesta noite, de um avivamento individual, um avivamento espiritual próprio, que cada um nesta noite venha a ter. Que o Espírito Santo nos conduza e nos leva à cruz de Cristo, aquela cruz que era para ser minha, aquela cruz que era para ser de toda essa humanidade, que hoje esculacham, que hoje brincam com o Evangelho, que hoje brincam de ser crentes, brincam de ser pastores, brincam com o Evangelho. Eu quero convidar os amados irmãos nessa noite, nós que estamos aqui nesta live e aqueles que vão ver posteriormente essa live, é hora de recomeçar. Independente se você é pastor ou se você não é pastor, independente se você é obreiro ou se não é obreiro, independente se você está ali na posição da frente da igreja ou não, é hora de voltar ao Calvário, pastor Geraldo. É hora de voltar ao Evangelho. É hora de sair gritando como criança mimado que ganhou um doce e falou assim: eu ganhei, esse doce é bom, esse Evangelho é bom, esse Evangelho é gostoso, esse Evangelho é saboroso, esse Evangelho vai me alimentar, vai me dar vida, como deu vida para mim, vai dar vida para você. É hora de voltar ao Calvário, é hora de voltar ao Evangelho. Eu quero convidar você que porventura parou no meio do caminho, porque olhou para homens, porque olhou para o humano. Eu quero convidar você nesta noite a voltar e a olhar para o Evangelho, a voltar e a olhar para Cristo, para Jesus, que é o único autor e consumador da nossa fé. Eu quero convidar todos nós nesta noite, nesta oração de encerramento, já estamos finalizando, a nos prostrar no verdadeiro Evangelho, num Evangelho na qual o mundo hoje está precisando ouvir, um Evangelho na qual nós estamos caminhando. É hora de voltar, é hora de recomeçar, porque as evidências estão claras, as evidências estão aí, só não enxergam quem não quer ver, só não enxergam quem está sendo como aquele povo de Israel, de pensamento duro, de visão fechada. A volta de Cristo está próxima. A volta de Cristo está tão próxima, tão eminente, que o mundo não quer enxergar. E estão tapando, o mundo está maquiando o Evangelho, o mundo está enfeitando o Evangelho, o mundo está colocando luzes no Evangelho. O Evangelho é vida, o Evangelho é salvação. Eu quero convidar nesta noite que o Espírito Santo que está queimando no coração nesta noite venha queimar nos nossos corações de todos nós, e que nós venhamos a voltar e recomeçar e aceitar esse Evangelho que veio de uma forma simples e que morreu sofrendo, mas que ressuscitou como um leão forte, como um leão valente da tribo de Judá, e que hoje está comigo e que hoje está com vocês, meus amados irmãos. Que nós venhamos a voltar a esse Evangelho, que nós venhamos a voltar ao Calvário, como o pastor Geraldo falou, que nós venhamos a voltar aos pés da cruz de Cristo. Eu quero orar por você e por mim nesta noite. Quero orar que o Espírito Santo nesta noite venha alcançarmos nossos corações, que ele venha fazer um reboliço na nossa vida, no nosso coração, e que esse Evangelho volte a queimar em nossas vidas, que esse Evangelho venha queimar em nossos corações, que esse Evangelho de Jesus Cristo, que todo o sacrifício que Jesus fez naquela cruz venha queimar em nosso coração, que nós venhamos a ser que nem criança e sair gritando:
do Evangelho para toda a criatura, mas não um Evangelho maquiado, não um Evangelho enfeitado, não um Evangelho cheio de luz, cheio de glamour, não, mas um Evangelho que salva, um Evangelho que nos leva numa vida onde nós não vamos ter mais sofrimento, um Evangelho que vai nos levar numa terra onde não haverá mais dor, um Evangelho que vai nos levar numa terra onde não haverá mais choro. Aleluia. E que todos nós vamos sentar naquele dia, naquele grande banquete, onde o noivo vai estar esperando a sua noiva, e todos nós vamos falar um para o outro: você é santo, você é santo, você é santo. Isso significa que nós aceitamos esse Evangelho puro e genuíno na nossa vida. Quero orar. Feche os seus olhos, meus amados irmãos. Quero orar por você nesta noite e por mim. Que o Espírito Santo venha alcançar, que o Evangelho venha nos alcançar de uma forma genuína em nossos corações. Que o Evangelho venha voltar a queimar em nossas vidas como no início de tudo. Quando nós chegamos cheio de carrapichos, cheio de machucados, cheios de problemas, e o Evangelho veio com o seu bálsamo, curando as nossas dores, criando nossas chagas, tirando de nós todos aqueles espinhos que o mundo largo, espaçoso nos deixou. Com o Evangelho da graça, veio e nos curou, e nos deu uma nova chance, uma chance de recomeçar, uma chance de voltar e de escrever uma nova história para nós. O Evangelho de hoje, nesta palavra, é uma nova chance para mim e para todos nós de recomeçar e reescrever a nossa história, reescrever a nossa vida, mas uma vida nos pés de Cristo, uma vida nos braços de Cristo, uma vida de volta ao Calvário de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, meus amados irmãos. Pai, nesta noite, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por não ter nos jogado fora. Obrigado, Senhor, por não abrir mão de nós, Pai, mesmo nas nossas falhas, mesmo nas nossas fraquezas, nos nossos erros, Pai. Ah, Evangelho, ah, Jesus Cristo. Que o Evangelho venha queimar em nossos corações como nunca queimou antes. Que o Evangelho venha entrar em nossas vidas como nunca entrou antes. Que nós, Papai querido, que o Evangelho venha fazer com que nós, Pai, venhamos a tomar, Papai querido, o caminho de volta, Pai. De volta para casa, de volta para os seus braços, de volta para o verdadeiro Evangelho, Pai, que é Jesus Cristo. Espírito Santo, eu oro nesta noite, Pai, pela minha casa. Eu oro nesta noite pela minha família e pela família de cada um que está acompanhando esta live, Pai. Eu não sei, Pai, qual é as circunstâncias, Pai, que eles estão vivendo, Papai querido. Mas eu tenho absoluta certeza, Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor está cuidando de todas as coisas. Ah, Evangelho, ah, Jesus Cristo, alcança cada um de uma forma sobrenatural nesta noite. Alcança aqueles lares, Pai, que por causa das circunstâncias, Papai querido, estão se perdendo. Por causa das circunstâncias, Pai, estão sendo destruídos, Pai, pelas drogas, pelas bebidas, Pai. Ah, Papai querido, alcança essas vidas nesta noite. Que o Evangelho venha alcançar essas vidas nesta noite. Que Jesus Cristo, Pai, venha entrar nesses corações nesta noite. Ah, Evangelho, Jesus Cristo, o mesmo que curou enfermos quando estava aqui, o mesmo que expulsou demônios. Ah, Evangelho, Jesus Cristo, visita nesta noite os enfermos, visita aqueles que estão com câncer, visita a irmã Cícera, visita aqueles que estão com Covid, Pai, aqueles que estão na UTI. Ah, Evangelho, toca, Pai, toca e derrama sobre ele, Jesus, o bálsamo da cura, derrama sobre ele, Jesus, o bálsamo da restauração. Ah, Evangelho, Jesus Cristo,
Obrigado, Jesus. Obrigado por nos salvar. Obrigado de pagar um alto preço por mim e por toda essa humanidade, Pai. Mesmo nós não sendo merecedores de tudo isso, Pai. O Senhor levou sobre si, o Evangelho levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados e nos libertou da escravidão do pecado, Pai. Ah, papai querido, obrigado, Pai. Obrigado, papai querido, por até aqui, Pai, o Senhor ter cuidado, papai querido, e zelado de cada um, papai querido, dos meus amados irmãos, de uma forma sobrenatural. Evangelho, que esse Evangelho venha alcançar vidas nesta noite. Evangelho venha alcançar vidas que estão querendo parar, ou que já pararam. O Evangelho Jesus Cristo alcança aqueles que estão querendo tirar a sua própria vida, que estão querendo acabar com tudo por causa dessas circunstâncias. Ah, Evangelho Jesus Cristo, sopra sobre eles, Pai, a vontade de se viver novamente, e mostra, papai querido, que a vida tem sentido e que há uma nova história, Pai, esperando por eles, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém, e amém, e amém, e amém. Irmãos, me perdoe, mas a presença do Espírito Santo nesse quarto é notória. E deixa eu dar mais um recado da parte de Jesus, da parte desse Espírito Santo, desse Evangelho que queima no meu coração nesta noite. Que cada um de nós que estamos aqui acompanhando essa live, independente das circunstâncias, independente dos ventos, que cada um de nós não venhamos parar, e que cada um de nós venhamos deixar o Evangelho a queimar em nossos corações. Vai vir tempos difíceis, vai vir ventos fortes, mas eu quero te convidar, o Evangelho quer te convidar a permanecer no barco. O Evangelho quer te convidar a não sair dessa embarcação, não sair dele, porque ele é capaz de acalmar o vento. Ele é poderoso para acalmar as tempestades, mesmo que aos nossos olhos pareçam que não é possível, mas aos olhos desse Evangelho, aos olhos de Jesus Cristo, é possível. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que esse Evangelho venha abençoar a vida de cada um e venha derramar força, derramar graças sobre graças, venha derramar forças sobre as nossas vidas, mesmo nesses momentos difíceis que nós vamos termos que enfrentar. O Evangelho deixou para nós e falou que não seria fácil, que seria difícil, que seria brigadura, que íamos sofrer, mas que lá na frente, numa nova vida, numa nova terra, nós iríamos receber e vamos receber a nossa recompensa. Não foi em vão a morte de Jesus, não foi em vão a morte de Cristo, não foi em vão os açoites do Evangelho naquela cruz do Calvário. Não foi em vão, foi para nos dar uma nova terra, foi para nos dar uma herança que para aquele povo de Israel era Canaã, para aquele povo de Israel era uma terra que eles estavam esperando, e para nós é uma terra celestial, um Canaã celestial. Não abre mão desse Evangelho, não abra mão de Jesus Cristo, independente das circunstâncias, independente das situações. Ele, Jesus Cristo, o Evangelho está com você, está do seu lado. O Evangelho está segurando na sua mão, aonde quer que você há de andar. Amém? Irmãos, foi essa palavra que o Espírito Santo me conduziu nesta noite. Essa palavra, Evangelho, Jesus Cristo, que queima em meu coração nesta noite, venha queimar nos corações de cada irmão e de cada irmã. Tem os avisos da igreja. Amanhã,
Sexta-feira, às 8 horas da manhã, live de oração presencial na igreja. Sábado, culto com os jovens às 19h30. Domingo, escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e escola bíblica infantil às 11 horas da manhã. Tudo online. E às 18 horas, culto com toda a família. Venha cultuar conosco, você que pode, você que mora aqui perto, você que é aqui de São Bernardo. Venha louvar e engrandecer e vamos apresentar esse Evangelho de Jesus Cristo a todos. E segunda-feira tem live de oração às 20 horas, aqui também no Facebook. Você que conhece alguém que precisa de orações e que mora longe daqui de São Bernardo, nós estamos online às 20 horas toda segunda-feira. Quero aqui agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade, por esta confiança de usar-me como servo de Cristo. Quero agradecer aos meus pastores, aos meus liderados, ao pastor Leônio, ao pastor Jonas, ao pastor Geraldo, pela confiança de ter depositado este dia para a minha vida. Amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo vem Jesus Cristo. Abraço, meus amados irmãos, e que cada um tenha uma semana repleta das mais belas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, o Evangelho, Jesus Cristo, te ama e é o seu melhor amigo. Abraço e fiquem com Deus.